Olá para você que está nos acompanhando aqui no primeiro episódio do podcast Temperados. Nesses episódios que nós iremos estar aqui discutindo sobre coisas existenciais, temas que vão trazer várias relevâncias para a sua vida, eu quero te dizer que a cada episódio você vai estar sendo convidado a pensar fora do saleiro. Afinal, nós somos sal da terra e nós precisamos salgar, deixar as coisas deste mundo mais temperadas, melhores e com mais gosto. Afinal, você veio para ser diferente. E aqui comigo eu tenho a oportunidade de ter a presença de 3 pessoas ilustres, capacitadíssimas para estar aqui entrando no primeiro tema do nosso podcast, que é o tema Cosmovisão. Eu quero começar aqui apresentando quem está aqui compondo essa mesa redonda conosco. Eu quero começar pela Ivne. A Ivne vai se apresentar. Fica à vontade, Ivne. Logo eu. Gente, prazer. Também é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me chamo Ivne, eu sou designer de interiores, sou formada, mas também sou acadêmica em artes. E nós estamos aqui, sou cristã também. Estamos aí para pensar fora do saleiro e compartilhar e aprender muito aqui com vocês. Depois da Ivne ter se apresentado, eu acredito que ela vai ter muito a acrescentar, a contribuir conosco. Eu quero dar a oportunidade agora para o meu amigo Juvenal, que vai agora se apresentar a vocês. Eu gostei do Ilustríssimos, né? Foi ótimo, foi fantástico. Mas então eu sou Juvenal, me chamo Juvenal, sou formado em administração, eu sou pós-graduado em gestão estratégica de pessoas e aprendi com minha irmã a ser coach. Então a gente está aí para ajudar, também sou cristão e quero junto com você pensar um pouquinho fora do saleiro. Então estamos aqui para somar e obrigado pelo convite. Eu agradeço a presença dos dois. Agora eu quero apresentar aqui a nossa amiga Nádia, que também está aqui conosco. Nádia, fica à vontade, se apresente aí para cada um de nós. Prazer, galera. Meu nome é Nádia, sou administradora. E a gente está aqui para tentar agregar, né? Como o Ícaro falou, pensar fora do saleiro é trazer o verdadeiro significado de quem nós somos. Porque o sal ele só faz sentido quando ele, de fato, salga, né? Ele ali dentro do saleiro ele não vai ter resultado nenhum. Então a gente vai tentar pensar aqui fora do saleiro para que esses pensamentos eles gerem algum resultado positivo em vocês e que realmente Deus nos use, né? E tamo junto, vamos aí para cima. Então agora a gente vai iniciar esse momento. Eu queria dizer para você, onde você estiver, se você estiver em casa, no trabalho ou no carro, se você acabou de acordar e está escutando, ou se você acabou de almoçar, não importa. Nesse momento a gente só quer que você tenha um pouquinho de atenção, porque o que a gente vai dizer aqui, eu tenho certeza que de alguma forma vai contribuir para os teus pensamentos, né? E a gente vai começar aqui falando sobre cosmovisão. Eu queria iniciar fazendo uma breve introdução sobre algo que nós vivemos nos últimos tempos, né? Nas últimas décadas, talvez o filósofo que mais tem e sociólogo que mais tem se destacado no nosso meio foi Zygmunt Bauman, né? Que ele é um polonês que se destacou no mundo inteiro por frisar a pós-verdade, né? Onde, para ele, e isso é uma representação da realidade hoje, todo mundo tem uma verdade relativa, né? Cada pessoa ela se autodenomina detentora da sua verdade, e no meio das pós-verdades que nós estamos vivendo, dessa realidade líquida que a gente está imerso, como ser cristão diante disso. E eu quero abrir essa discussão aqui, começando aqui com o Juvenal, que está aqui conosco, e eu queria que ele discutisse um pouco aqui com a gente agora, acrescentasse no nosso conhecimento, como ser cristão no meio de uma realidade onde professar uma verdade é tão difícil. Eu gostei da pergunta e sabe de uma coisa? As pessoas elas estão acostumadas a buscarem verdades prontas. Elas estão acostumadas a buscarem respostas prontas. Ícaro, por que isso? E ela quer ouvir exatamente o que ela deve fazer, o que ela poderia fazer. E quando você me pergunta como viver numa sociedade, eu queria levar você a pensar como viver de fato nessa sociedade. E como de fato o assunto é a cosmovisão, para que eu possa viver num mundo como esse, respondendo a sua pergunta, eu preciso ter algo que me norteie. Eu preciso ter princípios que falem mais alto do que a minha própria voz. E o que é ter princípios que me falem mais alto do que a própria voz? É ter uma forma de viver que me identifique mais do que aquilo que eu falo. A minha forma de viver, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, as minhas atitudes precisam demonstrar a quem eu sigo
ou o que eu quero de fato fazer. Então, como viver num mundo diferente, como ser diferente num mundo onde as pessoas querem ser iguais, eu preciso viver aquilo que eu acredito, eu preciso vivenciar a minha cosmovisão. Então, a minha dica, ou a minha forma de fazer você pensar, seria te dar essa opção de viver a sua cosmovisão. Agora, o que é cosmovisão? Te vira aí e responde, por gentileza. E aí, olha só que interessante, o Juvenal, ele trouxe, né, uma visão, uma cosmovisão, na realidade, muito interessante da gente saber entender que, muito além do que a gente fala, a gente precisa viver. Né? E aí, com base nisso, eu já quero entrar aqui na definição de cosmovisão, e eu queria dar essa oportunidade para a Nádia, porque a Nádia ela vai acrescentar algo muito interessante sobre essa definição de cosmovisão. Então, Nádia, assim, na tua visão, né, e na tua vivência, o que seria a cosmovisão e qual é a tua cosmovisão de mundo? Essa é a pergunta. Cosmovisão é visão de mundo, né? A gente, como cristão, a gente tem uma verdade absoluta que é a de Cristo, né? Que nós tivemos uma origem, essa origem pelo criacionismo, e tem toda uma certa doutrina por trás daquilo ali. Então, a nossa visão de mundo é uma visão bem mais espiritualizada. A questão é que, no decorrer do tempo, muitas verdades foram sendo levantadas, e aí cada um começou a ter a sua cosmovisão, cada um começou a ter a sua própria visão de mundo, cada um começou a ter a sua própria verdade. E é aí que a gente começou a se perder, galera. Antigamente, a gente tinha tudo muito determinado do que era certo e do que era errado. Hoje não, a gente vive numa linha muito tênue do que é certo e do que é errado. E até para nós que somos cristãos, lidar com essa visão e com essa verdade absoluta que nós cremos, ela é um desafio, porque a gente não pode, às vezes, ser prepotente em chegar com essa verdade absoluta para essa pessoa que acredita que tudo é relativo. E aí, como lidar em relação a isso? É um desafio que a gente tem, agora eu quero já passar aqui a bola para a Ivne, porque assim, Ivne, a gente vive numa ocasião, como a Nádia que falou, onde a gente se posiciona em determinados lugares de maneiras diferentes e com pessoas que vivem de maneira diferente. Como eu e você, com a sua cosmovisão cristã, como você se posiciona de uma maneira correta diante de pessoas que possuem verdades tão distintas da sua? Cara, eu acho que essa é uma pergunta que a gente vai aprendendo a lidar com isso, com a vivência, né? E como nós estamos aqui falando diretamente com o público acadêmico, essa vivência a gente sente bastante dentro da academia. E assim, como lidar, sinceramente, eu não tenho uma resposta certa para dizer, porque como nós já estamos falando aqui, cada um tem uma cosmovisão. A gente aqui tem uma cosmovisão cristã. E quando a gente chega na academia, a gente já lida com outros mundos e cosmovisões diferentes. E aí, quando você lida com essa realidade, às vezes você é confrontado, né? E aí, para lidar com esses relacionamentos, eu acredito que você, com esses conflitos, né, de cosmovisões, a gente precisa ter muita empatia, muito amor e muita compreensão da visão do outro também. Porque, às vezes, a gente, por ter a nossa cosmovisão, né, aí vem aquela coisa da gente também impor a nossa verdade sobre o outro. E não só isso, mas acredito que não abrir mão da nossa verdade não quer dizer que a gente não possa entender a verdade do outro, né? Então, eu sinto bastante isso dentro do ambiente acadêmico e que confesso para vocês que eu fui muitas vezes confrontada em relação à minha fé e que é aquela parte que você passa de um cristianismo raso e você busca coisas mais profundas para poder basear a sua fé. Porque não adianta, quando chega na academia, você não vai responder mais, é porque está na Bíblia, né? Não é que como eu posso dizer, seja errado, mas é que não é mais só o suficiente, né? Aí entra a questão que o Juvenal falou, a vivência, né? A vivência, você tem que ter o conhecimento, o relacionamento e a vivência para poder lidar com esses conflitos de cosmovisão.
e testemunhar através disso. Não só na academia, mas também na nossa vivência na família, na nossa comunidade religiosa, em qualquer lugar. Um ponto que eu achei bem interessante e que todo mundo debateu é que cosmovisão é a minha forma de ver algo, a minha forma de ver o mundo. Eu tenho uma forma de ver alguma coisa que pode ser diferente da forma da Ivne ver uma coisa. Eu tenho uma verdade, que essa é a minha cosmovisão de verdade, que talvez seja diferente da forma como outras pessoas veem. E as pessoas, elas querem confrontar. Mas quando foi que... Onde está escrito que eu preciso confrontar a verdade do outro? Se nós somos, ou dizemos ser cristãos, ou seguidores de Cristo, não é que Jesus confrontava as pessoas e eles tinham que ser obrigados a ter a mesma cosmovisão que eu. Então, eu posso conviver com outras pessoas, com cosmovisões diferentes, respeitando, buscando entender e dando o meu ponto de vista daquilo que eu acredito, trazendo para essas pessoas aquilo que eu acredito e trazendo isso muito mais com a forma como eu vivo do que simplesmente como aquilo que eu falo. Porque aquilo que eu prego por ser uma verdade absoluta, às vezes foge daquilo que eu vivo. Eu digo que as pessoas não podem ser assim, mas eu sou pior do que esse tipo de pessoa ou tudo mais. A gente acaba rotulando as pessoas a partir das nossas cosmovisões, a partir da nossa visão de mundo. E como cristãos, nós precisamos aprender com Cristo a respeitar a cosmovisão do outro, ainda que eu acredite, baseado nos meus princípios, baseado naquilo que eu estudei, baseado naquilo que eu vivo, ser diferente do que ele vê como cosmovisão. E agora o Juvenal falou uma palavrinha-chave que eu queria frisar aqui, porque do que a gente está falando sobre verdade, pós-verdade, eu acho isso importante. O respeito, né? Porque, assim, a gente fala de respeito em uma época onde falta o respeito, onde o desrespeito, ele prospera. E aí talvez seja esse o motivo do porquê da gente viver em uma época tão intolerante. E aqui eu queria entrar nessa ótica da intolerância, porque muitos dos casos que a gente vivencia e vê ao nosso redor hoje sobre intolerância, seja religiosa, seja por alguma opção sexual, seja enfim, tem várias as opções do porquê da intolerância. Como que eu, Nádia, e agora eu direciono essa pergunta para você, como que eu, cristão, eu posso lidar diante de tantos casos de intolerância e muitas vezes eu, como cristão, ser um praticante de intolerância na vida de outra pessoa? Porque, veja, nós pregamos que o amor, nós pregamos que nós devemos amar, mas muitas vezes nós, como cristãos, a gente machuca, porque a gente não respeita a cosmovisão do outro. E aí a gente termina machucando. Como eu, como cristão, devo lidar com isso? É bem desafiador, sabe por quê? Porque a nossa essência, apesar de sermos cristãos, a nossa essência é pecadora. Então, por mais que eu tente me esforçar para entender, compreender a história do outro, como a Ivne falou, cara, às vezes você precisa entender o porquê que aquele cara ele tem aquela visão de mundo. Às vezes aquele cara foi machucado, às vezes aquele cara foi perseguido. Aquele cara tem uma história para ele ter tido aquela visão de mundo, entendeu? Então, nós, como cristãos, como pessoas que somos semelhantes a Cristo, precisamos o quê? Se aproximar e entender, ouvir, e a partir daí tentar não convencer, mas igual Cristo foi, ser semelhante a Ele no objetivo de trazer essa pessoa para cá, mas não na forma dura, ríspida ou sendo intolerante. E é muito complicado, Ícaro, quando tu me diz assim, como lidar com isso aí? Porque não tem uma fórmula, cara. Para algumas pessoas eu consigo agir de certa maneira e ela recebe aquela verdade ali, ela recebe aquele comportamento de portas abertas e ela acredita que foi uma maneira boa de se agir, mas para outras não. Então, não tem um padrão de comportamento para eu chegar. O que eu digo como cristã é ser semelhante a Cristo. Como é que Cristo fazia naquela época? Ele vinha com uma verdade, que é a verdade... Para tu ver como é muito complicado, ele vinha com a verdade absoluta, que é a verdade de Cristo, mas ele não batia de frente. Ele vinha com amor, ele não rodeava nas suas verdades. Cristo ele era objetivo, mas ele também não era duro.
eu tentaria ser semelhante a Cristo. Só que ser semelhante a Cristo é um desafio, porque eu sou pecadora. Então, isso é uma tarefa constante. Não tem como. Como é que eu faço para eu ser intolerante diante de um grupo de amigos que tem a sua verdade, tem a sua cosmovisão? Eu iria orar: Senhor, me dê sensibilidade para entender a história do outro, me ajude a não ser intolerante diante da verdade dele, mas nós temos uma verdade, me dê sabedoria para que essa verdade seja manifestada. Essa seria a minha forma de agir. Não sei se seria certa. É um desafio. Um ponto legal, Ivine, antes de até permitir você comentar, ser intolerante parte do ponto de não se omitir. Porque quando eu me omito, eu estou sendo desrespeitoso com o outro que pediu a minha opinião ou que espera de mim algo. E como cristão, e a Nath falou um ponto interessante, Jesus respeitava, mas Jesus não se omitia. E como não ser intolerante? Entendendo que nós somos o sal da terra, viemos para temperar o mundo e não para julgar o mundo. Esse é o ponto principal. O ponto principal da intolerância é parte de que a minha cosmovisão, a minha forma de ver o mundo me impede de julgar o mundo. E muitas pessoas veem o cristão como um julgador. E as pessoas estão muito ligadas no que não podem. Você não pode fazer isso, você não pode usar aquilo, e esquecem que o cristianismo está cheio de permissões grandiosas e que mudam vidas. Então, como não ser intolerante? Entendendo que o nosso papel não é julgar e sim temperar, e entendendo que no reino de Cristo Jesus, nós temos muito mais a ganhar aproveitando o que eu posso fazer do que julgando o outro, porque esse não é o meu papel. Agora, infelizmente, a gente tem dentro da nossa comunidade cristã pessoas que são intolerantes, como também a gente tem no meio social, no nosso trabalho, pessoas que são intolerantes. Às vezes a galera acaba puxando muito para quem é evangélico, né? Essa galera é muito intolerante, eles não aceitam determinadas coisas, mas a galera lá fora também tem a mesma maneira de pensar, né? Então não é só a gente. Na verdade, é tentar buscar ser semelhante a Cristo na nossa caminhada, para que gradativamente a gente tente conquistar o outro, mas sem bater de frente. É um desafio, cara. No final das contas, a gente vai conversar, e a gente não vai chegar numa fórmula. Não vai chegar numa fórmula. Não tem uma fórmula. A gente vai ter que realmente pedir a sabedoria de Deus para tentar cuidar do outro. E nós aqui, vamos falhar nesse processo. Agora, o segredo é: falhei em tentar ajudar o outro nessa caminhada, fui intolerante em algum momento, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, porque o foco sempre vai ser cuidar do outro. Porque Cristo, quando veio aqui, ele veio para quê? Ele veio para cuidar do outro. Ele tinha uma visão de mundo, Cristo tinha uma visão de mundo, de salvar, mas ele não impôs aquilo, e o foco dele, apesar da cosmovisão dele ser uma verdade absoluta, era cuidar do próximo. A partir do momento que eu tenho um cuidado com o meu próximo, seja ele quem for, seja ele se ele tem uma orientação sexual diferente, se ele tem um posicionamento político diferente do meu, um pensamento religioso diferente do meu, a partir do momento que eu olho ele como ser humano, um filho de Cristo, a minha cosmovisão cai por terra, porque eu vejo ele como um filho de Deus. Aí cai. Eu acredito que a partir daí a gente consegue ter um resultado positivo. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo quando eu estudava numa faculdade ainda, né? E engraçado como a gente cristão, a nossa cosmovisão também vai mudando, né? Com o tempo. E graças a Deus, Deus nos permite viver níveis de espiritualidade com Ele, relacionamento com Ele, né? E eu lembro que nessa fase eu ainda não compreendia as coisas como eu compreendo hoje. E eu confesso que eu tinha uma visão um pouco exclusivista do que era ser cristão, né? Então, na minha mentalidade, eu imaginava que eu deveria me misturar e só me relacionar com pessoas com quem eu iria olhar e conseguir ver Cristo. Olha só que absurdo, porque se a gente for parar para pensar, eu não tenho que exigir que eu veja o Cristo no outro. Na verdade, o outro tem que ver o Cristo em mim, né? E aí, eu estava numa roda de amigos e tinha um cara lá que era meu amigo, gente boa que só, sabe, brother, mas ele era daquele estilo totalmente diferente do meu.
eu toda, sabe, que você bate o olho e vê, essa é crente. E aí, esse meu amigo, ele já era todo skatista e andava com skate debaixo do braço, cheio de tatuagem, brinco, mais um cara super gente fina. E aí, eu sei que numa roda conversando, eu não me lembro muito bem o assunto, mas eu cheguei a fazer o comentário, eu acho que eu estava falando de alguma coisa. Eu falei, não, eu não ando mais com essa pessoa, porque essa pessoa, eu não vejo Jesus nela. E aí ele pegou e olhou para mim e falou assim, Ivne, você vê Jesus em mim? Ele falou desse jeito. Aí isso me deu um estalo, né? Tipo, ele não viu, mas eu fui no céu e voltei, porque mesmo assim, caiu por terra, que nem a Nádia falou aí, caiu por terra aquele meu conhecimento, conhecimento que eu tinha, né? Sobre o que era ser cristão. Porque, na verdade, a minha mentalidade, eu estava exigindo ver Cristo nas outras pessoas, porque eu não poderia me misturar e tal. Mas aí me deu aquele estalo, eu digo, não é assim, sabe? É que nem a parada aí do sal, né? Se eu sou o sal, eu tenho que sair desse saleiro, né? É com essas pessoas que eu tenho, e aí entra aqui o método de Cristo. A gente não vai chegar num método aqui para abordar como transmitir essa cosmovisão sem, ao mesmo tempo, impor. Mas a gente tem como base o método de Cristo, né? Que primeiro ele se misturava com as pessoas, ele atendia a necessidade daquelas pessoas e depois ele dizia, segue-me, né? Então, através do exemplo, de suprir essa necessidade do exemplo, ele conseguia ali passar a cosmovisão dele na época e, com isso, ele arrastou a multidão, né? E é interessante ver que a maneira de Cristo ver o mundo não impediu de que ele pudesse se relacionar com as pessoas que tinham uma visão de mundo diferente. Pelo contrário, Cristo ele se relacionou com pessoas que tinham uma visão de mundo completamente diferente da dele, mas ele teve um jeito realmente muito sábio, que é o jeito que nós precisamos buscar ter para poder conquistar outras pessoas, né? Até porque quando lemos a Bíblia, então, para aqueles que leem a Bíblia, para aqueles que não leem, meu convite é que você leia, até para que você possa se dar a oportunidade de gostar ou não. Mas o Evangelho nos mostra que o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus foi o Evangelho dos maltrapilhos. Jesus, ele comeu com pessoas que, para a sociedade, de acordo com a cosmovisão da sociedade, eram pessoas excluídas, pessoas que não mereciam. Verdade. E que bom que Jesus não nos trata como nós merecemos. Ele nos trata como ele nos ama. E isso é uma grande diferença nisso tudo. E aí, diante de tudo que a gente ouviu aqui, eu acho que uma das coisas que mais deve ter fixado em quem está escutando ou assistindo, né, deve ter sido sobre que não existe uma fórmula ideal, né? Não existe uma fórmula ideal, mas uma coisa é certa. Se você for olhar para a história de praticamente todos os discípulos de Cristo, você só exclui ali João, mas todos eles morreram porque defendiam uma cosmovisão em que outros não respeitaram. Então você vê o princípio do respeito sendo quebrado porque eles viviam uma época na qual as pessoas não respeitavam a posição que a outra possuía. E aí, dentro desse contexto, todos, tanto a Ivne como o Juvenal, como a Nádia aqui, citaram a questão de que a gente precisa tratar as pessoas na visão delas já como Jesus tratou, de acordo com como Jesus tratou. Então, assim, para a gente encerrar, né, eu acredito que para quem está escutando aí já deve estar assim, caramba, mas que bom, que gostoso, mas a gente vai deixar ainda, vai ter outros episódios se você está acompanhando aqui, né? Mas, assim, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que, já que nós estamos aqui falando que para que a gente consiga lidar com a visão do outro, a gente precisa abordar como Jesus abordou, as pessoas que estão nos ouvindo precisam entender quem é Deus para que a gente possa se espelhar nele. E agora eu queria deixar aqui uma oportunidade para cada um de vocês abrir o coração nesse momento e dizer para vocês e para quem está escutando quem é Deus para vocês. E esse quem é Deus, esse quem é Cristo para vocês, é o que vai nortear as atitudes nossas para saber lidar com a verdade da outra pessoa. Vou começar aqui pelo meu amigo Juvenal. Olha só que fácil, né? Começa logo pelo Juvenal. Eu gostei muito porque, olha só, eu vou repetir a pergunta dele. Quem é Deus para você? E nós muitas vezes queremos rotular as outras pessoas por aquilo que nós conhecemos.
Eu quero dizer quem é a Nádia, não pelo que ela é, mas por aquilo que eu vejo na Nádia. Eu quero rotular a Ivne pelo que eu vejo na Ivne. E não é diferente com Deus. E a pergunta ela é muito salutar. Quem é Deus para mim? Deus para mim é vida. Deus para mim é amor. E você pode daí já se questionar, e se Deus é amor, porque Ele permite tantas desgraças, mas isso são cenas para os próximos capítulos. Mas o que é Deus, ou melhor, quem é Deus para mim, eu resumo em 2 palavras. Deus é vida, Deus é amor. Para mais questionamentos, nos busque nos próximos capítulos. Aí você vai ter que esperar um pouquinho. Mas que definição bacana, né? Deus é vida, Deus é amor. Agora eu quero perguntar para Ivne. Ivne, quem é Deus para você? Cara, Deus para mim é meu criador, é meu salvador, né? Ele é amor, ele é vida, como o Juvenal falou. Mas ele é meu pai, né? Eu acho que a compreensão de quem Deus é vai levar também a compreensão de quem nós somos. Então, se ele é o pai, eu sou filha. E isso responde muitas perguntas que nos levam e que gera a tal da cosmovisão, que são perguntas que acho que a gente nem chegou a falar, mas que questionam nossa origem, nosso propósito, nosso destino, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Então, hoje, eu enxergo Deus como meu pai e eu sou filha. E aí nós estamos num relacionamento constantemente de repreensão e aprendizado. E eu queria dizer uma frase aqui que marca bastante para mim esse assunto, é que em relação a gente compartilhar essa cosmovisão, tem a frase do Francisco de Assis, que ele fala, pregue, se possível você use palavras, né? Então a gente como filho, na minha cosmovisão, a gente como filho, a gente tem que vivenciar essa cosmovisão. E aí vem uma abordagem interessantíssima, né? Nós somos filhos de um mesmo pai. E aí, se nós somos filhos de um mesmo pai, todos somos irmãos. E assim, para quem foi criado com irmãos desde pequeno em casa, na verdade, eu não fui ter uma irmã com 20 anos de idade, mas por exemplo... Cedo, né? Bem cedo, na verdade, né? Mas eu acredito que a Nádia e o Juvenal, eles têm até mais propriedade para falar sobre isso. Mas assim, vocês, mesmo sendo irmãos e morando na mesma casa, em muitos aspectos vocês tinham cosmovisões diferentes. Mas isso não impediu de vocês terem uma convivência saudável. E isso é que a gente precisa entender com o próximo. Porque como a Ivne falou, se a gente entende de onde a gente veio, entendemos quem nós somos, nós agora entendemos que nós somos todos irmãos, porque somos filhos de um mesmo pai. E da mesma forma que 2 irmãos dentro de uma casa conseguem conviver juntos, nós, como filhos de um mesmo Deus, temos capacidade suficiente e racional para poder vivermos juntos em harmonia. E aí, nesse contexto, agora eu pergunto a Nádia, quem é Deus para você? Cara, Deus para mim, ele se resume em suficiência. Ele para mim é suficiente. Teve um momento na minha caminhada cristã onde a minha visão de mundo dentro da comunidade cristã, ela caiu por terra. E aí eu percebi que não eram doutrinas, eu percebi que não era ir à igreja, eu percebi que era ele em si que fazia sentido. E a partir daí a minha visão de mundo começou a fazer muito mais sentido quando eu entendi que ele é suficiente. Então, se tu for perguntar, Nádia, quem é Deus para mim? Para mim, ele é tudo, ele é suficiente. Ele completa o que faltou. Ele, na verdade, foi quem me deu o real entendimento de quem ele é. Ele está começando a desenvolver isso em mim. Então, Nádia, quem é Deus para você? Para mim, ele é suficiente. Eu achei fantástica a resposta dela e achei massa de tudo que a gente falou o seguinte... somos filhos do mesmo pai, muitas vezes com a mesma criação, mas com a visão de um Deus diferente. Uma visão de Deus diferente. Deus não espera que sejamos iguais. E isso não é porque Ele me falou, é isso porque Ele me mostra. A Nádia falou que Deus é suficiente. Foi
um tapa na cara da sociedade, né? A Ivne falou que ele é o pai dela. Eu falei assim, quem dera eu ter um pai como esse. Eu falei assim, Deus é vida. E o que é a vida tão importante no mundo onde muitas pessoas têm morrido? Deus é amor no mundo onde as pessoas têm sofrido por ódio e tristeza. Então somos filhos de um mesmo Deus, com visões dele diferentes. Eu acho que sobre isso nós vamos falar mais na frente também. E é desse modo que a gente encerra o nosso primeiro episódio do podcast Temperados. E eu espero que de alguma forma você que tenha ouvido, nos assistido, tenha acrescentado algo a você, né? Aqui a gente aprendeu que nós somos diferentes, mas nós podemos viver juntos, mas nós podemos respeitar a crença do próximo. A gente pode ter a oportunidade de ensinar as pessoas a amar a Deus, não impondo, mas por atitudes, como foi dito, apresentando quem é Deus para as pessoas. E eu quero encerrar aqui deixando uma última frase para você que está nos ouvindo e nos acompanhando, nos assistindo. Eu e você somos diferentes, mas ao pé da cruz nós somos todos iguais, não importa. E nesse contexto eu queria te agradecer. Obrigado pela sua presença. Se você está assistindo ou ouvindo de manhã, que Deus abençoe o seu dia, que Ele possa te conduzir. Se você está assistindo durante a noite, que você possa ter uma boa noite de sono. Não importa o horário que você esteja assistindo, mas eu quero te agradecer de coração porque você esteve aqui conosco. E não se esqueça, o podcast Temperados quer te ajudar a pensar fora do saleiro. Até a próxima.